Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selmo agradecendo aqui os likes, inscritos, visualizações, tudo, toda a força que vocês estão me dando. Se você gostar desse conteúdo, se inscreve, ativa o sininho para você ficar sabendo quando vai ter vídeo novo, tá certo? Avisa se o som estiver ruim aí nos comentários, por favor. Tem gente reclamando que o som tá baixo, tem gente dizendo que o som tá bom. Já disseram ontem que estava inaudível. Eu quero feedback do som, por favor, para quem puder dar essa moral aí. Ontem não, hoje a imprensa está noticiando 600 mortes. Aliás, foi ontem, 600 mortes, né? Registradas 600 mortes no dia de ontem pelo coronavírus, pelo Covid-19. Só que, quando você vai ao rádio, à televisão, essas coisas, o cara fala assim com um alarme, com horror, que está morrendo gente demais, que são 600 mortes num dia. Só que são 600 mortes registradas num dia. 600 mortes registradas, não são 600 mortes ocorridas. Dessas mortes registradas, nem todas ocorreram no dia de ontem. Aliás, no dia de ontem, segundo um funcionário lá do Ministério da Saúde, eu entrei num site aqui, no R7, e o cara falou que tiveram 25 óbitos. Então, de 600, ontem foram 25. O resto foi acontecendo ao longo do tempo, eles foram deixados para registrar tudo de uma vez. Aí registra tudo de uma vez, joga aquele número alarmante em cima de você. Isso é uma coisa que não se fala na televisão e no rádio. Mas quando você abre uma reportagem escrita de um site qualquer, de um jornal qualquer, está lá no corpo da reportagem que não são 600 mortos num dia, são 600 registrados. É absurdo esse tipo de terror que está se fazendo. É extremamente absurdo. Porque você cria um pânico generalizado nas pessoas e o medo de uma coisa que não está acontecendo de fato. Então, assim, chega a ser doentio um negócio desse. E quando você tem acesso aos números de mortos por cada estado do país, você vê que o número vai minguando muito. O mais baixo, menor de todos, é o estado Tocantins. O estado de Tocantins tiveram 7 óbitos até agora por coronavírus. O estado do Mato Grosso do Sul tiveram 10 óbitos. Mato Grosso, 13. E aí São Paulo é o estado que lidera o número de óbitos com 2.800. Também pudera. São Paulo tem uma população muito maior, a cidade de São Paulo tem uma população muito maior, uma concentração de gente muito maior, é natural que o número de vítimas seja infinitamente maior do que de outros estados. Perfeito? Então eles estão falseando esses números, dizendo para vocês que, olha, num dia 600 mortes, num dia registradas 600 mortes, que foram ocorrendo ao longo do tempo, não ocorreram todas de uma vez. É muito importante falar isso. É muito importante que a imprensa tenha o mínimo de compromisso com a verdade. Porque do que a gente está vendo aqui não está tendo nenhum. E aí tem que vir pessoas de fora do jornalismo para fazer o trabalho deles. Porque eles não conseguem. A desonestidade está tão entranhada na cabeça desse pessoal, na alma podre dessas pessoas, que eles não conseguem fazer o mínimo do mínimo de ter honestidade.
Então tem uma declaração aqui na reportagem do R7, que um cara do Ministério da Saúde fala que os dados incluídos no sistema hoje podem ter acontecido até 5 semanas atrás, até mais de um mês atrás, o cara pode ter botado no sistema hoje. E aí registra hoje só a morte da pessoa. E aí você fica diante de um número alarmante. A gente já teve relatos não confirmados ainda, não, ou pelo menos eu não vi a confirmação disso, de caixão sendo enterrado vazio. Isso é uma coisa que tem que ser averiguada. A Carla Zambelli falou que viu, mas não disse onde, quando, como. Também tem relatos, quando você vai para a internet, você vê pessoas comuns falando que o pai, a mãe, o filho morreram de uma determinada doença e registraram como coronavírus. Então, e que a ordem em São Paulo na dúvida, registra como corona. A gente já viu isso, aliás, isso saiu até no Diário Oficial lá de São Paulo. Não tenho certeza agora, mas assim, a gente tem que ter números reais e precisos do que está acontecendo. A gente tem que ter o acesso à verdade, é imprescindível que a gente tenha acesso à verdade. O que está acontecendo de fato? Quantas pessoas estão morrendo de fato? E aí a gente vê um sistema desse falho, mal gerido, mal administrado, e há interesse que seja mal gerido, porque diante do terror, desse terror, é que os governadores estão aproveitando para fazer mais falcatrua. A gente já teve notícia aqui no Rio do Witzel comprando equipamento superfaturado. E esse cenário de desordem, desorganização, de informação desencontrada, de mentira, contribui para isso muito. O cara compra coisa hiperfaturada, ninguém dá tanta importância, porque no final das contas ele está zelando pela população. Isso deve estar acontecendo em outros estados do país. Então a gente precisa trabalhar com o mínimo de verdade num caso de saúde pública, de pandemia, de interesse público, que está afetando muito a vida de várias pessoas. Quem não está morrendo de vírus pode estar morrendo de fome porque não está podendo sair de casa para trabalhar. Não está podendo colocar pão na mesa da sua família. Então, o que eu peço para a imprensa é que façam uma força gigantesca, no caso de vocês, uma força gigantesca para ser minimamente honestos, e dizer a verdade para as pessoas sobre o número de mortes pelo coronavírus. Dizer a verdade para as pessoas sobre o número de pessoas mortas em razão dessa doença. Porque decisões sérias, decisões importantes são tomadas em cima disso. E não dá para trabalhar com mentira num cenário de pânico, de caos absoluto, de medo. Esse investimento no medo que a imprensa está fazendo tem que acabar. Para ontem. Para ontem. As pessoas precisam da verdade para tomar suas decisões. É isso por hoje, pessoal. Valeu. Toda a força de vocês. Se inscreve, compartilha, dá o seu like. Tá? Muito obrigado mesmo. E se Deus quiser, vamos crescer todos juntos aqui.